Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Você nunca irá descobrir os segredos sobrenaturais de Deus. Você nunca vai descobrir o que Deus quer te revelar se você não andar em espírito. Se você não criar uma convicção espiritual. Porque a única pessoa que pode te direcionar, te ensinar isso, é o Espírito Santo. E ele vai precisar do seu espírito. Sabe, não tem como se comunicar com a sua alma, que precisa de santificação contínua, de purificação. Ele vai se comunicar com o seu espírito, porque a Bíblia nos diz que Deus, ele não habita em templo feito por mão de homem. Mas ele habita em nosso espírito, que é santo, nascido de novo da própria essência de quem ele é. Amém? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem consciência que você é a habitação do Senhor? Você tem plena certeza que o Espírito Santo está em você? E o que te comprova isso? Qual é a evidência que você tem disso em sua vida? Que o Espírito Santo está em você. Sabe, você pode pegar o que eu estou te falando e dizer, Senhor, pastor, eu curo as pessoas, eu oro, elas são curadas, expulso o demônio, eu faço um monte de coisa, pastor. E aí nós temos um problema. Porque em Mateus 7, 24, se eu não me engano, para nos dizer que naquele grande dia chegarão a Deus, a Jesus Cristo, e dirão, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu profetizei, eu falei em língua estranha dos anjos, vários tipos de língua. E ele vai dizer, se afasta de mim que eu não te conheço. Sabe, a manifestação de poder não é uma evidência do Espírito Santo. Não significa que a pessoa está pleno, cheio do Espírito Santo, porque ele está manifestando poder. Em Gálatas, de capítulo 5, de verso 22, vai nos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Os 9 frutos do Espírito Santo, que ainda tem muito mais. Uma evidência que você está com o Espírito Santo. Uma evidência que você está pleno do Espírito Santo é através dos frutos dele manifestado em sua vida. Bote na tela, por favor. Gálatas 5, 22. Sabe, o que diz que você está pleno do Espírito Santo é quando os frutos dele, de quem ele é, da essência dele, se manifesta em sua vida. Amém? 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Prossiga. Contra estas coisas não há lei. O que diz que você está cheio do Espírito Santo são a manifestação destes frutos. Mas se formos conforme a Bíblia, a mais profundo, nesse caminho a qual estamos falando, vamos ver em Isaías 11 a manifestação dos 7 Espíritos do Senhor. Repita comigo, os 7 Espíritos do Senhor. Sim. Isaías 11 de verso 2, vai dizer assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza ou poder, essa palavra no original, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Amém? Bota o 3. E deleitarão-se
Não, esse aqui não convém. Vamos ficar só no outro. Os 7 Espíritos do Senhor. Sabe o que diz que você está pleno do Espírito Santo? São as formações desses 7 Espíritos dentro do teu ser. Quando o Espírito Santo ele vem na tua vida, ele vem pleno, completo, habitar dentro do teu espírito. E a partir do momento que o Espírito Santo está em você, significa que esses 7 Espíritos também está. Porque esses 7 Espíritos significa a plenitude do Espírito Santo. A real plenitude do Espírito Santo. Se olharmos em sentido gráfico, vamos fazer um gráfico aqui. Vamos botar todos os 6 Espíritos ao redor, dentro do teu coração, e o Espírito do Senhor no meio. Amém? Os 7 Espíritos do Senhor é a formação da essência do Espírito Santo no nosso ser. Então, se você foi renascido do Senhor, se você está pleno do Senhor, significa que o teu espírito também é nascido dessa mesma essência, dessa plenitude desses 7 Espíritos no teu ser. Porque o Espírito Santo habita no teu ser. Amém? Mas o que eu quero te dizer com isso? O que eu quero te dizer que a manifestação de poder, apesar que não é uma evidência de que você está pleno do Espírito Santo, mas é uma dimensão de operação do Espírito Santo, que está incluída dentro desses 7 Espíritos. O Espírito de fortaleza, ou poder no original. Significa que, através do Espírito Santo, assim como Jesus Cristo foi movido com medida sobrenatural do Espírito Santo nele, e ele se movia em todos os mistérios, em todo o poder e manifestações sobrenaturais. Então, você também pode mover debaixo desse poder do Senhor. Mas não necessariamente todo mundo que está manifestando o poder está pleno do Espírito ou tem o Espírito Santo. Porque se pensarmos dessa forma, vamos estar dando legalidade para Satanás, amém? Porque o Satanás também tem poder, ele cura. E ele faz muitos sinais. Vamos ver também específico isso em Êxodo, quando Moisés faz 10 sinais e os próprios magos do Egito reproduziram os próprios sinais que Moisés fez. E assim Satanás também tem poder. Repita comigo, Satanás tem poder. Então, se eu formulo tudo e digo que eu estou pleno do Espírito Santo porque eu estou manifestando poder, eu estou dando margem para pessoas pensar também que Satanás deve estar cheio do Espírito Santo, amém? Mas a verdadeira evidência que você está cheio do Espírito Santo é a manifestação dos frutos do Senhor na tua vida. Se esses frutos, a bondade, o amor, a longanimidade, se todos esses 9 frutos estão, de fato, sendo manifestados na sua vida, significa que o Espírito Santo está com você. E você está sendo pleno do Espírito Santo. Amém? Quem está dormindo aí, dê um glória a Deus. Eita, aleluia. Peguei vocês mais uma vez. Diga assim, desperta tu que dorme. Sabe, a pregação, ela é algo mais incisível, onde a gente bota mais força, mais expressões, mais linguística, onde há uma linguagem verbal, onde há uma linguagem também corporal, para te levar a um entendimento, a um êxtase, a uma renovação de algo, de um propósito específico, através dessa pregação, dessa palavra. Mas palavras de ensinamento é algo que temos de agarrar com as 2 mãos, porque nela há o segredo do fundamento verdadeiro de Cristo. Então, meu irmão, se tu precisa, na verdade, se tu quer ser um advogado, exemplo, você vai ter de estudar, amém?
há um sacrifício por trás disso. Se você quiser crescer na vida espiritual, você também vai ter de estudar. Você vai ter de delegar tempo, você vai ter de passar tempo estudando e entendendo, principalmente na sua mente, para que depois isso venha se manifestar através do teu espírito. Amém? Então o ensinamento, ele é essencial. Apesar que ele não traz uma constância, ele não te move, só move o teu olho, às vezes, de vez em quando, o teu olho quer fechar. Mas o ensinamento, ele é a única forma de assentar fundamento em nosso ser. Amém? Então suporte mais um pouquinho. Quem suporta mais 10 minutos? Ainda temos 2 horas ainda para acabar. 2 horas. Hoje é porque Deus me pegou aqui. Botaram no fogo aqui. Vamos lá? Vamos continuar? Lucas, acorda, Lucas. Vamos continuar. O que significa andar em uma vida no Espírito? Significa ser guiado por seu Espírito, através do Espírito Santo, que está em você. As funções e sensações do seu espírito são um meio que o Espírito Santo de Deus se comunica com a sua alma que precisa de santificação. Amém? Em João 7,16, entenda. João 7,16 vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha. A minha doutrina, a doutrina que ele falava, não era dele, era do Pai. Amém? Então ele estava reproduzindo algo que não era dele. É isso que ele está dizendo. Que veio do alto, de cima. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O 17 diz, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele. Ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Amém? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não é só que ele fazia a vontade do Pai, mas ele estava dizendo aqui que ele era guiado pelo Pai. Em tudo que ele fazia, em doutrina, no que fosse, ele tinha uma direção do Espírito Santo na vida dele. Então temos de entender que o próprio Jesus, ele tinha uma consciência espiritual, uma consciência verdadeira espiritual. Ele próprio andava debaixo de estímulo do seu espírito, das sensações, das faculdades do seu espírito, direcionado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, o que ele está dizendo é que ele não estava fazendo a própria vontade dele, mas a vontade de quem ele representava, de quem ele era naquele momento, que era o Cordeiro de Deus. Amém? E você está nessa mesma posição. Você é nascido de novo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Então você representa a imagem do Deus Pai. Então se você busca andar no teus próprio entendimento ou no teus próprio achismo, significa que você está andando contra o teu Criador. Porque agora você representa a Ele aqui na terra. Você foi liberto, salvo, renascido por Ele, através dEle. Então significa que você deve andar pela direção do Espírito Santo aqui na terra. Amém? Diga assim, vida no Espírito. Eu preciso a cada dia, diga, repita, formar essa verdade dentro do meu ser. Amém? Só uma forma de você ter uma verdadeira vida no Espírito. Só há um meio para você criar essa consciência espiritual de quem você é.
através da comunhão com o Pai. Meu irmão, se tu não cria uma comunhão com o Senhor, você não pode conhecer a Ele. Se você não cria um relacionamento com Deus, e quando eu te falo de relacionamento, de comunhão com Ele, eu não estou falando de vir na igreja e adorar 2 hinos da harpa e fazer coisa assim e ir embora para casa. E se satisfazer em dizer que está em Cristo. Sabe, por intermédio da nova criatura que você representa Deus aqui na terra, você agora tem de entender que é necessário uma comunhão da sua vida com o Pai. Não só dentro da igreja, mas em toda a sua vida. Amém? Significa que você tem uma nova vida agora. Quem sabe disso? Amém? Lógico. Todos sabem. Mas isso precisa ser uma realidade no nosso ser. Isso não precisa ser apenas um entendimento, isso precisa ser uma realidade. E só através da comunhão verdadeira com o Pai, nós podemos, de fato, ter uma verdadeira vida espiritual com Ele. E conhecer o seu segredo. Se você não buscar a comunhão com Ele, você nunca chegará a lugar nenhum dentro do Evangelho. Na verdade, se você não tiver comunhão com Ele, nem salvo você é. Porque uma evidência da salvação na sua vida é de comunhão, porque só através da comunhão você terá transformação. Só através da comunhão você gerará frutos do Espírito Santo na sua vida. Então, a comunhão, que significa partilhar experiência, ou seja, é um relacionamento com Deus. Isso não pode faltar em nossas vidas espirituais. Amém? Comunhão significa partilhar experiência e viver em união. Diga assim, união. Esse novo relacionamento com Deus, ele está sempre presente, nos ensinando a viver e andar corretamente em seu caminho. Essa comunhão está baseada em unir-se a Deus pelo relacionamento de condução através do Espírito Santo. Uma das evidências que você tem comunhão com Deus é se você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que é incumbido por essa função agora. Como eu li no início, em João 16, o Evangelho de João 16, 12, de fato, hoje, Ele tem essa função de nos guiar, de nos conduzir, de nos levar e nos revelar a verdade de Cristo e as verdades vindouras. Amém? Então, se não somos guiados pelo Espírito Santo, de fato não temos uma verdadeira comunhão com Deus. Porque só através da condução do Espírito Santo podemos ter uma verdadeira união, uma verdadeira comunhão com nosso Pai. Amém? Hebreus de capítulo 10, de verso 22, vai dizer assim: cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Cheguemo-nos com um verdadeiro o quê? Coração. Em inteira certeza de fé. Essas são essas duas requisitos que está aqui que você deve alcançar para ter uma verdadeira comunhão. Primeiro, você tem de chegar a Deus para ter comunhão com Ele. Chegar dele com um verdadeiro coração na presença dele. Segundo, você tem de chegar a Ele em ter a certeza de quem você é, da fé que você segue agora. Se você não tiver esses dois para ter um relacionamento, uma comunhão verdadeira com Deus, você não terá isso.
Você não pode ser conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não pode te levar a profundo a qual ele quer te levar, a qual ele foi ordenado a te levar. Sabe, o que trava a operação do Espírito Santo em nossas vidas não é o Espírito Santo, mas sim a nossa própria vida com ele. É a nossa disposição para com ele, para aprendermos dele, para estarmos nele, para entendermos a sua operação. Se não buscarmos esse entendimento no Espírito Santo de quem ele é, ele não pode nos conduzir. Amém? Bastou para você por hoje? Não seja letúrgico. Fala a verdade, bastou para você por hoje? Você entendeu o que eu quero te falar hoje aqui? Você entendeu que não há vida espiritual se você não criar uma consciência espiritual na tua vida? Você entendeu que não há verdadeiramente uma vida espiritual se você não conhecer as operações do teu espírito? Você entendeu que se você não conhecer as operações do teu espírito, a qual o Espírito Santo usa para se comunicar contigo, para te conduzir à vontade dele, se você não conhecer essas operações, você não pode ser conduzido pelo Espírito Santo? Você entendeu que a comunhão é a chave mestra para você ter uma vida espiritual, para você ter uma vida conduzida, uma vida espiritual em Deus? Sim, esse é o propósito. Eu não quero te levar o teu entendimento e falar muitas coisas a qual você não vai assimilar depois. Pode até ficar guardado dentro do teu espírito, no teu subconsciente, mas eu quero que você entenda a importância dessas palavras, de criarmos uma consciência espiritual em Deus. Porque se você não criar isso, meu irmão, infelizmente, além de você começar a complicar a vida espiritual sua, a começar a ser usado pela alma, além de você ser usado pela sua alma, se você não buscar isso, você nunca conhecerá de fato quem é o Espírito Santo e de fato quem você é nele. Você nunca venha a conhecer, verá conhecer a herança que ele te deu, porque só ele pode te revelar o que ele tem para você. Uma das dúvidas dos cristãos é simplesmente essa: para o que eu fui chamado, Deus? Qual é o meu propósito aqui na terra? Quem tem essa dúvida ainda aqui? Não acredito que vocês não tenham essa dúvida. Tem alguma coisa errada. Vocês já estão plenos disso, vocês já sabem o que vocês foram chamados, para o que vocês estão aqui na terra. Vocês já sabem? Vocês estão com vergonha. Não fique com vergonha. Você já sabe? Amém? E quem te revelou isso? Quem te revelou isso? Foi o Espírito Santo? Você tem plena certeza da voz do Espírito Santo no seu ser? Eu posso dar um nó em tua cabeça? Deixa para a próxima. Eu quero te distrair. Fica à vontade. Porque essa é uma responsabilidade que devemos ter. Precisamos saber se de fato Deus está falando conosco. 100% de certeza. E só podemos ter essa confirmação através do nosso espírito. Sabe, é necessário você ser movido na fé. Necessário você ter inteira fé, como fala Hebreus 10, 22. Você ter certeza da fé, para você ser guiado pelo Espírito Santo, para você alcançar lugares nele. Você tem de aderir às intuições que você tem. Não importa se você errar hoje, ou se aquilo não foi de fato vindo do Espírito Santo. Mas assim, é uma vida que eu preciso andar. Repita comigo, é uma vida que eu preciso andar. É quando você disponibiliza a fé nas operações do teu espírito que você sente, é que você pode de fato criar uma vida espiritual com Deus. Mas isso é de fé em fé.
Se você der importância para as intuições que você tem, Deus ele pode te guiar debaixo dessas intuições. Sabe, uma coisa que temos de entender é que as nossas emoções também são usadas por Deus. Os nossos sentimentos são usados por Deus. Mas a partir do momento que não sabemos o princípio, a verdade que está nisso, nós vamos sempre ficar oscilante e vamos ser guiados pela alma. Amém? Mas o que eu quero te dizer hoje é simplesmente uma palavra bem simples, que eu creio que você vai gravar. Se você não tiver uma consciência espiritual, você não terá uma vida espiritual com Deus. Se você não criar, não andar debaixo do estímulo do teu espírito, você nunca vai ser guiado em fé, nunca vai saber de fato 100% discernir a voz de Deus. Porque muitas das pessoas pensam que a voz de Deus é apenas audível, amém? Quem pensa isso aqui? Deus ele só fala através de voz audíveis. Você precisa escutar isso, é isso? Não. Você discerne a voz de Deus. Você pode discernir no teu espírito a voz de Deus e saber o que Ele quer para aquele momento. Simplesmente isso. Amém? Mas repita comigo, há uma vida que eu preciso praticar. Eu preciso andar em todas as operações do meu espírito, para que isso venha a se formar dentro de mim. Amém? Recapitulando, consciência espiritual é necessário ou não é? Você precisa? Eu também preciso, eu estou nesse caminho, amém? Então precisamos dessa verdade, meus irmãos, para não sermos enganados por Satanás e pela nossa alma. Não sermos enganados pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, amém? Acontecia algo particular comigo, a respeito da intuição, que é uma das faculdades do nosso espírito, amém? E essa faculdade do nosso espírito, as três principais são intuição, intimidade e comunhão, amém? Isso está tudo no livro do apóstolo Robson, né? O livro Como Andar no Espírito Santo. Então, uma coisa particular que acontecia comigo é que sempre a intuição vinha a respeito de algo e eu não aderia àquela intuição. Para falar para alguém, para fazer algo que não tem nada a ver com aquele momento a qual eu estava, algo maluco. E vinha aquelas intuições e eu sabia daquela intuição. Mas simplesmente eu, por não ter segurança naquela intuição, eu não fazia o que eu deveria fazer. Então, a maioria das vezes que eu não fazia, acontecia algo. A maioria das vezes que eu não fazia, se fosse para falar alguma coisa para algum irmão, outro ia e falava. Praticamente quase 100%, todas as vezes que eu não obedecia, acontecia o que veio no meu espírito através da intuição. E às vezes eu ia fazer, mas não tinha tanto êxito como deveria. E aí eu ficava meio confuso, até eu começar a agir pela fé. Eu escutei um homem de Deus falando que ele dizia assim, a nossa vida espiritual, em todas as partes, incluindo dons e tudo em operações, é necessário aderirmos com fé e termos a consciência que uma hora ou outra vamos estar errando, mas esse erro não é para nos abater, mas sim para nos levantar na presença de Deus. Sabe, tudo que você pratica, que você faz, você não vai fazer com perfeição 100%. Até você praticar aquela coisa muitas vezes, até você chegar a uma perfeição, a um entendimento. É verdade ou não é? As coisas naturais são assim, não é verdade? Então as coisas espirituais também são assim. Se você começar a aderir à intuição, às sensações que teu espírito começa a se comunicar com a sua alma para você fazer algo, você vai observar que às vezes você vai errar. Mas esse erro tem de ser consciente de que isso
que isso vai nos levar a um processo, que estamos em um processo de aperfeiçoamento nesse caminho, amém? Então isso vai acontecer na parte de cura. Às vezes vocês vão orar e não vai acontecer nada com as pessoas. Quem já passou por isso aqui? Não vai acontecer nada. Eu já passei muito, eu sou suspeito. Amém? Mas se você deixar essas coisas ali abater, significa que o dom que há em ti vai começar a morrer. Então você começa a aderir, a andar por fé e prosseguir no que você sabe que está em você. Sabe, muitas das vezes eu orava por pessoas não sentindo alguma coisa, não que eu estava sentindo tanto mover do Espírito Santo, mas simplesmente através de uma compaixão, de um sofrimento de uma pessoa. E muitas das vezes eu usava não o dom da cura, mas usava a palavra de Deus para manifestar a cura nas pessoas. E eu proclamava a palavra de Deus sobre a vida daquela pessoa. E aquela pessoa era curada. Sabe, às vezes você não tem fé para curar ninguém. Você não vai ter fé para curar ninguém. Você se duvida. Quando você se duvida, significa que você precisa elevar a tua fé. Amém? Então você tem de ir com plena convicção do que vai acontecer. Isso é a fé firme. Isso é saber quem é, o que está sobre si. Amém? Mas quando temos esse tipo de assolação, de dúvida, temos de usar o que está acima de todo dom e de todos nós, que é a palavra de Deus. Simplesmente porque a palavra diz que é. Então, se ela é eterna e ela diz algo ao nosso respeito, ou a respeito de uma pessoa que vai ser curada, então ela vai ser curada. Então você tem de crer nessa verdade. Você não pode duvidar disso. Então quando você estiver oscilando, use a palavra de Deus. Amém? Amém, amém? Todos entenderam? Então repita comigo. Consciência espiritual é necessário para eu ter uma verdadeira vida no Espírito. Amém? Essa simples palavra. Busque, pesquise, entenda o que significa isso e aplique na sua vida e comece a andar em novidade de vida através do Espírito Santo. Amém? Então eu agradeço a minha oportunidade, queria trazer algo maior para você, algo mais profundo, mas, amém? Eu acho que isto é o necessário para hoje, amém? Não precisa encher muito a sua cabeça. Vocês precisam andar de grãozinho a grãozinho, nós chegaremos lá. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra fique no teu coração. Eu vou passar agora para o nosso bispo para estar fazendo a vontade de Deus. Amém?